Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Mais uma semana vai chegando perto do fim e talvez você tenha esperado por esta sexta-feira desde segunda. Pensou que quando ela chegasse, finalmente conseguiria respirar um pouco, colocar algumas coisas em ordem, descansar a cabeça. Mas a noite chegou e nem tudo ficou resolvido. Talvez ainda tenha roupa esperando para ser dobrada. Alguma coisa ficou para fazer amanhã. O celular continua recebendo mensagens. Tem uma conta sobre a mesa, uma preocupação com alguém da família, ou uma situação no trabalho que você trouxe para casa sem querer. E tem também aquelas pequenas coisas que ninguém vê. A resposta atravessada que você deu porque estava cansado. A paciência que acabou justamente com quem você ama. Aquela hora em que você ficou olhando para o celular sem prestar atenção em nada, só tentando desligar a cabeça. Talvez hoje você tenha dito várias vezes que estava tudo bem, mas agora no silêncio da noite sabe que não está tão bem assim. E não tem problema chegar diante de Deus desse jeito. Você não precisa arrumar o coração antes de rezar. Não precisa encontrar as palavras certas. Pode chegar cansado, pode chegar confuso, pode chegar até sem saber exatamente o que pedir. Deus já estava com você antes mesmo desta oração começar. Ele viu sua manhã apressada, viu quando você saiu de casa pensando em mil coisas, viu aquele momento em que precisou engolir uma resposta, viu quando você fez uma conta de cabeça, tentando saber se o dinheiro seria suficiente, viu quando se preocupou com um filho, com os pais, com o trabalho, com a saúde ou com alguma coisa que você não contou para ninguém. Deus viu também quando você tentou fazer o bem, aquele favor pequeno, aquela mensagem perguntando se alguém estava bem, a comida que você preparou, o trabalho que fez mesmo sem vontade, a paciência que conseguiu ter quando seria muito mais fácil discutir. Tudo isso também fez parte do seu dia. Às vezes chegamos à noite lembrando apenas do que deu errado e esquecemos tudo aquilo que conseguimos atravessar. Por isso, não faça desta oração mais uma cobrança. Faça dela um lugar de descanso. Nesta noite, escreva nos comentários uma frase simples: Senhor, fica comigo. Só isso. Talvez seja exatamente essa a oração que seu coração consegue fazer hoje. Agora vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, finalmente este dia está terminando. Eu paro por alguns minutos diante de Ti. Talvez a televisão ainda esteja ligada em algum canto da casa. Talvez alguém esteja dormindo no quarto ao lado. Talvez eu esteja sozinho neste momento, mas eu sei que Tu estás aqui. Então recebe minha sexta-feira, Senhor, do jeito que ela foi, sem esconder as partes bonitas e sem esconder as partes difíceis. Obrigado por eu ter chegado até esta noite. Obrigado pelas coisas simples que muitas vezes considero normais. O café, o alimento, um lugar para voltar, uma voz conhecida, uma mensagem recebida, alguns minutos de descanso. Obrigado também porque em momentos que eu nem percebi, Tu me sustentaste. Agora eu Te entrego aquilo que não foi tão bom. Perdoa quando falei sem pensar, quando fui duro demais, quando reclamei de tudo, quando deixei minha ansiedade falar mais alto, quando quis controlar pessoas e situações porque tive medo de que as coisas não acontecessem do meu jeito. E é justamente aqui que o Evangelho de hoje encontra meu coração. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28, Jesus fala aos discípulos sobre renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Talvez eu tenha passado muito tempo pensando que seguir Jesus significava nunca cansar, nunca reclamar, aguentar tudo. Mas nesta noite começo a perceber outra coisa. Talvez seguir Jesus também seja aprender a soltar. Soltar a necessidade de ter razão em toda conversa, soltar aquela mágoa que venho alimentando, soltar a vontade de controlar o amanhã antes mesmo de ele chegar,
soltar até aquela imagem de que preciso ser forte o tempo inteiro. Senhor, algumas coisas que carrego já ficaram pesadas demais. Mostra-me o que realmente é minha cruz. E mostra-me também aquilo que nunca me pediste para carregar. Porque nesta noite eu só quero aprender a caminhar contigo. Jesus não está dizendo que você precisa procurar sofrimento. A vida já traz seus próprios pesos. Há dias em que a cruz aparece numa preocupação que ninguém consegue tirar de você. Em outros, ela chega numa responsabilidade que não pode simplesmente ser abandonada. Pode estar no cuidado diário com alguém da família, numa fase difícil do casamento, numa doença, numa espera longa, num trabalho cansativo que hoje é necessário para colocar comida dentro de casa. Há coisas das quais não podemos fugir, mas há também coisas que vamos colocando sobre os próprios ombros, sem perceber. Uma delas é querer agradar todo mundo. Você já terminou um dia cansado não pelo que fez, mas pelo esforço de tentar não decepcionar ninguém? Diz sim quando queria dizer não. Aceita mais uma responsabilidade. Fica calado para evitar discussão. Tenta resolver o problema de todo mundo. E quando finalmente chega a noite, sobra muito pouco de você. Talvez seja justamente aí que as palavras de Jesus precisem ser escutadas com calma. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo não é deixar de ter valor. Não é apagar quem você é deixar de colocar o próprio medo, o orgulho, a necessidade de controlar e a vontade de ter sempre a última palavra no centro de tudo. Às vezes, seguir Jesus amanhã vai significar pedir desculpas. Em outro momento, será ficar em silêncio quando você poderia ferir alguém. Talvez seja aceitar que aquela pessoa não vai mudar no tempo que você gostaria. Talvez seja fazer com amor uma tarefa simples que ninguém vai elogiar. A cruz muitas vezes aparece no cotidiano, na pia, no trânsito, no cuidado com os filhos, na paciência com os pais já idosos, na convivência com alguém difícil, na honestidade quando seria mais fácil escolher um atalho. E Jesus não promete que tudo ficará fácil. Ele promete caminhar conosco. Por isso, Senhor, nesta noite eu te peço, ensina-me a distinguir os pesos. Há coisas que preciso assumir com amor, há coisas que preciso abandonar. Dá-me sabedoria para não fugir daquilo que me cabe, mas também humildade para não carregar aquilo que pertence somente a Ti. Eu te entrego aquela situação que venho tentando resolver sozinho. Tu sabes qual é. Talvez ninguém aqui em casa saiba o quanto isso ocupa meus pensamentos. Durante o banho eu penso nisso. Enquanto preparo alguma coisa para comer, penso nisso. Deito e penso novamente. Às vezes acordo durante a madrugada e o mesmo assunto volta. Senhor, entra exatamente nesse lugar. Não estou te pedindo uma resposta mágica. Estou pedindo companhia. Fica comigo enquanto ainda não sei o que fazer. Fica comigo enquanto a porta não se abre. Fica comigo enquanto a resposta não chega. Fica comigo enquanto preciso continuar vivendo um dia de cada vez. Jesus também diz no Evangelho: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Essa pergunta chega de um jeito diferente quando a noite cai, porque passamos o dia correndo atrás de tanta coisa. Precisamos trabalhar, precisamos pagar o aluguel, comprar comida, buscar o remédio, cuidar da casa, pensar no futuro. Tudo isso faz parte da vida, mas sem perceber, podemos passar tanto tempo tentando dar conta de tudo que deixamos para depois aquilo que realmente importa. Uma conversa com calma, um abraço, um pedido de perdão, 5 minutos com alguém que estava precisando de nós, uma oração feita sem pressa. Talvez hoje você tenha conseguido muita coisa e mesmo assim esteja sentindo um vazio difícil de explicar. Não se condene por isso. Apenas escute Jesus. Ele está lembrando você de que sua vida vale mais do que sua produtividade. Você vale mais do que aquilo que conseguiu entregar hoje, mais do que o dinheiro que ganhou, mais do que a casa arrumada, mais do que a opinião das pessoas. Senhor, devolve ao meu coração aquilo que a correria foi tirando de mim.
Se hoje eu me perdi um pouco entre obrigações, preocupações e cobranças, traz-me de volta. Eu estou aqui, cansado talvez, imperfeito certamente, mas aqui e nesta noite quero deixar de medir minha vida apenas pelo que consegui fazer. Quero simplesmente descansar, sabendo que continuo sendo amado por Ti. E agora, Senhor, enquanto meu coração vai ficando mais tranquilo, eu não quero rezar apenas por mim. Há pessoas que fazem parte da minha vida e que também estão terminando este dia com alguma coisa pesada por dentro. Eu coloco diante de Ti a minha família. Tu conheces cada pessoa pelo nome. Conheces aquela que está bem e aquela que diz que está bem apenas para não preocupar ninguém. Olha, Senhor, para aquela mãe que ainda não conseguiu descansar. Talvez os filhos já estejam dormindo, mas ela continua pensando: será que está tudo bem com eles? Será que aquele filho vai encontrar um caminho? Será que a filha que anda tão calada está escondendo alguma tristeza? Ela apaga a luz, coloca o celular ao lado da cama, mas o coração de mãe continua acordado. Visita essa mãe nesta noite. Diz ao coração dela que os filhos não estão somente nas mãos dela, estão também nas tuas. Olha para aquele pai que passou o dia trabalhando e chegou em casa cansado. Talvez tenha falado pouco durante o jantar. Não porque não ame sua família, mas porque está preocupado com o dinheiro, com as contas do mês, com o aluguel, com o trabalho de amanhã. Ele faz contas em silêncio, pensa no que precisa comprar, no que pode esperar, no que não pode faltar dentro de casa. Senhor, senta-te ao lado desse homem nesta noite, dá descanso à sua mente, mostra-lhe que seu valor não depende apenas daquilo que consegue colocar sobre a mesa. Abençoa também os casais, especialmente aqueles que terminaram esta sexta-feira sem conseguir conversar direito. Às vezes não houve uma grande briga, foi apenas distância, cada um olhando para um lado, respostas curtas, um silêncio estranho dentro da mesma casa. Senhor, onde o orgulho entrou, abre espaço para a humildade. Onde alguma palavra machucou, prepara o caminho para o perdão. Onde o cansaço diminuiu a paciência, dá a graça de recomeçar amanhã com mais ternura. E eu te peço pelos filhos, pelos adolescentes, pelos jovens. Olha para aquele jovem que está no quarto agora com o celular na mão, passando de uma coisa para outra, mas sentindo por dentro uma solidão que ninguém percebe. Talvez ele se compare demais. Talvez pense que todo mundo está vivendo melhor. Talvez não saiba o que fazer da própria vida. Talvez esteja com medo do futuro e não tenha coragem de dizer isso aos pais. Jesus, aproxima-te dele, que ele descubra que sua vida não precisa parecer com a vida de ninguém para ter valor. Guarda aqueles que estão longe da família nesta noite, guarda quem saiu para trabalhar, quem ainda está voltando para casa, quem precisa pegar ônibus tarde, quem está numa estrada, quem faz turno noturno enquanto tanta gente já se prepara para dormir. E olha, Senhor, com carinho especial para os doentes. Há alguém agora tentando encontrar uma posição na cama que doa um pouco menos. Há alguém esperando o efeito de um remédio. Há alguém num quarto de hospital olhando para o teto porque o sono não chega. Há uma família esperando um resultado. Há alguém que recebeu uma notícia difícil e ainda está tentando entender o que aconteceu. Permanece junto deles. Quando não houver palavras, que a tua presença seja oração. Quando houver medo, que a tua mão seja companhia. Quando a noite parecer longa, lembra-lhes que não estão abandonados. Abençoa também quem cuida, a filha que ajuda a mãe idosa a se deitar, o marido que separa o remédio da esposa, a mãe que acordará mais de uma vez para cuidar do filho pequeno, o profissional de saúde que começou agora mais um plantão. Dá força a quem está cansado de cuidar e mesmo cansado continua cuidando. Senhor, o evangelho desta noite me ensina que seguir-te passa pelo amor concreto. E talvez muitas cruzes sejam carregadas assim, sem barulho dentro de casa, em pequenos gestos que quase ninguém percebe. Uma comida preparada, um copo de água levado até o quarto, uma noite mal dormida para acompanhar alguém, uma paciência renovada quando já parecia ter acabado,
abençoa essas pequenas cruzes carregadas por amor, mas não permita, Senhor, que confundamos amor com carregar tudo sozinhos. Também precisamos de ajuda, também precisamos descansar, também precisamos admitir: hoje eu não consigo. Por isso eu te entrego agora aquilo que ficou pendente, o trabalho que não terminou, o problema que ainda não encontrou solução, a conta que preocupa, a decisão que precisa ser tomada, o telefonema que terei de fazer, a conversa que estou adiando. Amanhã terá suas próprias preocupações. Esta noite pertence ao descanso. E agora, com tudo isso colocado diante de Deus, nós rezamos juntos como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, que a Tua vontade me ensine também a descansar, porque nem tudo depende de mim. E nesta noite, isso já é motivo suficiente para respirar mais devagar e confiar. E talvez agora você perceba que algumas coisas continuam exatamente como estavam antes desta oração. A conta ainda precisa ser paga. A conversa difícil ainda precisa acontecer. A resposta que você espera talvez ainda não tenha chegado. O problema de alguém que você ama continua preocupando, mas alguma coisa pode estar diferente dentro de você. Você já não precisa resolver tudo nesta noite. Há um momento em que continuar pensando deixa de ajudar. A gente vira de um lado da cama para o outro, pega o celular, olha a hora, faz contas, imagina conversas que nem aconteceram ainda, e o amanhã começa a cansar antes mesmo de chegar. Por isso, Senhor, eu quero fazer uma coisa simples agora. Quero te devolver o amanhã. Entrego o amanhã que ainda não começou, as pessoas que encontrarei, as notícias que receberei, os imprevistos, as decisões, aquilo que dará certo e também aquilo que talvez saia diferente do que planejei. Eu não conheço o amanhã, Tu conheces. Isso me basta nesta noite. Obrigado, Senhor, por este dia. Talvez eu tenha reclamado mais do que agradecido. Então agora quero me lembrar das coisas pequenas. Obrigado porque consegui chegar até aqui. Por uma refeição, por um copo de água, por alguém que perguntou como eu estava, por uma risada inesperada, por uma porta que se abriu, por uma dificuldade que consegui atravessar, e até pelas coisas boas que aconteceram tão discretamente que eu quase não percebi. Nem tudo foi perfeito, mas eu não caminhei sozinho. Agora eu te peço, abençoa esta casa. Passa, Senhor, por cada cômodo. Abençoa quem já dormiu. Abençoa quem ainda está acordado. Abençoa aquele quarto onde existe preocupação. Aquela cama onde alguém está chorando baixinho. Aquela pessoa que está olhando para o teto sem conseguir dormir. Que a tua paz encontre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta noite, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você colocou em oração. Que Deus Pai acalme o seu coração. Que Jesus caminhe com você nas cruzes que realmente fazem parte do seu caminho. E que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para abandonar os pesos que você não precisa carregar. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nesta sexta-feira, eu quero colocar nosso descanso sob o cuidado do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Recebe a nossa casa, recebe a nossa família, recebe aquilo que nos preocupa. Ensina-nos a descansar no Teu amor. Agora, se puder, fique alguns instantes em silêncio. Não precisa procurar palavras. Talvez você tenha rezado bastante por outras pessoas durante esta oração. Agora fale com Jesus sobre você, sobre aquilo que realmente está acontecendo aí dentro. Talvez exista uma coisa que você não conseguiu dizer para ninguém hoje. Diga a Ele. Talvez exista uma mágoa, um medo, uma saudade, uma culpa ou apenas um cansaço que você não sabe explicar. Entregue
Jesus não precisa que você organize tudo antes de colocar nas mãos dele. Pode entregar bagunçado mesmo, do jeito que está. Fique alguns segundos em silêncio. Respire devagar, deixe o dia terminar. Você não precisa voltar mentalmente a cada erro. Não precisa ensaiar agora todas as conversas de amanhã. Não precisa encontrar resposta para tudo antes de dormir. Deus também trabalha quando você descansa. E diante do Evangelho desta noite, guarde uma certeza simples no coração. Jesus, eu escolho seguir contigo. Seguir Jesus não significa saber como será todo o caminho. Significa não caminhar sozinho. Talvez amanhã você precise carregar uma cruz, mas amanhã você receberá a graça de amanhã. Hoje, a graça que Deus está oferecendo é esta: descansar. Então descanse. Seu valor não diminuiu porque você não conseguiu fazer tudo. Sua vida não perdeu sentido porque alguma coisa deu errado. O dia terminou, mas a misericórdia de Deus não terminou. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários uma intenção que você deseja colocar nas mãos de Deus nesta noite. Pode ser apenas um nome, pode ser uma situação, pode ser uma frase curta. E se você conhece alguém que terminou esta semana cansado, preocupado ou carregando um peso sozinho, compartilhe esta oração com essa pessoa. Talvez ela só esteja precisando de companhia para rezar antes de dormir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora deixe esta sexta-feira terminar. O que passou, coloque nas mãos de Deus. O que ainda virá, coloque também. Você fez o que conseguiu hoje. Amanhã será um novo dia. E quando seus olhos se fecharem nesta noite, lembre-se, Jesus permanece perto. Durma em paz. Descanse no coração de Cristo. E não tenha medo de soltar aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho.